Bom dia, gente. Voltamos, né? Espero que você já esteja voltando aí. Quem não saiu, legal, continue aí até o final. Quem foi tomar um cafezinho, retorne correndo. Meu nome é Vanessa. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o aspecto jurídico do cuidador de idoso. Mas antes, né, da gente entrar nesse aspecto legal, o Sérgio já fez uma introdução aí, falando sobre o que deve ser levado em conta no orçamento, né, quando você estiver ali e for contratado, o que você deve levar em consideração para fazer o orçamento do que vai ser cobrado. A gente tem que parar para pensar a diferença do que é preço e do que é valor. Por quê? Muitas vezes você fala assim, olha, eu vou cobrar, quanto que eu devo cobrar? Eu estou trabalhando tantos dias na semana, será que se eu pagar, se a pessoa me colocar para passar roupa, quanto que eu vou estar cobrando a mais? Então você vai ter que analisar o valor do seu serviço ali. Você quer realmente fazer aquilo que está sendo colocado para você, ou você só está sendo ali contratado para cuidar de um idoso? Na verdade, o preço é aquilo que a pessoa vai pagar para você. É o dinheiro que foi gasto, apenas o valor que foi despendido. Agora, o valor é a experiência que você vai ter ali com o cliente, com o paciente, o benefício que ele vai receber, como o Sérgio bem falou. Às vezes você tem ali, sabe cortar um cabelo, sabe fazer uma maquiagem, uma massagem, você é um enfermeiro também. Então, isso vai agregar uma experiência diferente quando a pessoa te contratar. O quanto o seu serviço vai importar para aquela família, para aquele idoso, e o que o cliente vai levar daquela experiência. Eu até contei, né, no presencial de uma experiência que um idoso, né, de lá da nossa igreja, ele teve. Ele, por problemas de saúde, o filho morava longe e não tinha condições dele estar próximo, né, cuidando desse idoso. Então ele foi para uma casa de repouso. E ali na casa de repouso ele falou assim, eu sou muito ativo, eu não consigo ficar aqui, para mim não dá, eu quero sair daqui. Porém, ele não tinha com quem ficar. E aconteceu uma situação que uma das cuidadoras acabou saindo daquela casa de repouso e ele falou assim, bom, sozinho eu não posso ficar. Porém, aquela cuidadora cuidava muito bem dele, né? Ela tinha um tratamento muito bom com ele. E ele era, né, na verdade, ele é um idoso, assim, muito sério, né? Muito... como posso dizer, ali no tratamento, né? Ele não tinha aquela abertura e conseguiu ter essa abertura. E quando ela saiu, ele tinha o contato dela e ele falou assim, olha, eu preciso que você cuide de mim, né? E eu não quero mais ficar aqui, porque eu não quero ficar, eu sou ativo, não consigo ficar aqui. Aí ela falou assim, não, tudo bem. Né? E ela acabou indicando uma outra pessoa e hoje essa cuidadora, ele fala que é um anjo na vida dele, porque ela dirige, ela leva ele para banco, ele sempre gostou de almoçar fora no domingo e ela acaba levando ele, ela leva ele em consultas e ele fala assim, olha, eu não sei o que seria de mim sem a minha cuidadora, porque ela tem agregado uma experiência diferente no relacionamento com ele. Diante disso, né, a gente, como o Sérgio já falou, né, referente às informações que é colhida durante a avaliação, a Ingrid já está transmitindo para vocês, está compartilhando. Pode pular essa parte, Ingrid, que o Sérgio já falou, que é referente à avaliação que você vai fazer do orçamento, o local que você vai trabalhar, se vai ser numa clínica, num hospital, numa residência, numa casa de repouso, o plantão, como que vai ser definido, a escala, né, de horários, a informação sobre o idoso, né, o Sérgio já bem falou. Então a gente vai considerar, né, ali a região onde estamos trabalhando, né, onde o cuidador ele vai exercer a profissão dele, onde ele vai exercer ali a ocupação dele. Como o Sérgio também já mencionou na introdução, ela não é uma profissão regulamentada. Ela hoje, a gente utiliza a lei, né, dos trabalhadores domésticos, que eu vou estar mencionando em seguida. E quanto à média salarial, o Sérgio já deu ali um valor, né, e quanto maior o tempo de serviço e de formação, vai ser melhor o salário. Então, se você tem um tempo ali de formação, se você já tem um tempo cuidando, né, do idoso, você vai ter uma melhor colocação também. Se você tem um algo mais, como eu dei o exemplo de uma habilitação, a pessoa ela é um enfermeiro e está trabalhando também como um cuidador, então ela vai agregar um algo mais. Eu vi um caso de uma fisioterapeuta que ela falou assim, não, hoje eu sou uma cuidadora também, porque eu acabo agregando os dois, né, as duas funções ali. Ela falou assim, olha,
eu morava numa determinada região, morava no Rio de Janeiro, então eu cobrava R$ 400 para fazer a fisioterapia naquele idoso. Aí eu verifiquei a necessidade, porque às vezes não tinha uma pessoa específica para estar cuidando. Eu me especializei, né, nessa ocupação e hoje eu agrego os dois. Eu sou tanto uma cuidadora, né, como uma fisioterapeuta. Precisou de mim, dos meus cuidados como fisioterapeuta? Eu vou atender como fisioterapeuta à parte. Quer os meus cuidados como os dois? Melhor ainda. A remuneração também vai variar de acordo com a jornada de trabalho. A pessoa ela não tem como ela cobrar um valor, né, de teto, sendo que ela só vai ali ficar 1 hora. Então, vou cobrar R$ 1.000 só para ir lá dar um banho no idoso. Não, a gente também tem que avaliar como que vai ser essa remuneração, como que vai ser feito esse tipo de contrato. O próximo slide fala sobre o mercado, né? Então, hoje nós temos um mercado muito amplo. Como o Sérgio já deu uma introdução, há um crescimento, né, dessa solicitação de cuidadores no mercado. Então, hoje o cuidador ele pode trabalhar em hospitais, em clínicas, em casas de repouso, centros de recuperação, residências, em eventos, às vezes para acompanhar, né, o idoso não tem ninguém que acompanhe ele é um idoso que quer participar de um evento, o cuidador pode estar acompanhando, empresas de turismo para idoso. Então, às vezes o idoso ele sempre foi muito ativo, viajou a vida toda. Diante de circunstâncias de saúde, hoje ele não consegue fazer isso sozinho. E às vezes a família também tem as ocupações. Então o cuidador também que gosta de viagem, é uma ótima dica também para quem gosta de viagem, é agregar isso. Fala assim, olha seu fulano, a gente pode ir para tal lugar, ele vai amar. E isso também vai ajudar na recuperação dele. Hoje, infelizmente, né, até fazendo um parênteses aqui, nós vemos muitos idosos em casas de repouso, que eles sempre foram muito ativos, mas diante das circunstâncias da vida, estão lá, a família muitas vezes não visita, a família não tem tempo hábil para estar cuidando dele, e a mente dele, ele mesmo acaba se ali deteriorando. Ele que era um idoso bom, ativo, ele começa a entrar num grau ali de reclusão, de depressão, e às vezes ele morre, ele acaba falecendo, não por uma enfermidade física, mas por uma enfermidade psicológica, mental. Então, se a pessoa, ela se especializa, quanto mais especializações ela tiver, melhor ainda. Nesse caso, empresa de turismo, uma ótima saída para o idoso. O idoso que gosta de passear, vai ter ali alguém para acompanhar. Né? A média salarial, o Sérgio ele já mencionou também. Então, agora nós vamos para a pergunta que não quer calar. O que eu devo fazer, Vanessa? Eu devo ficar no regime de carteira assinada ou eu devo empreender? Eu devo ser um microempreendedor individual ou eu devo ali trabalhar diariamente com a minha carteira assinada? Eu vou passar algumas opções, né, agora no próximo slide, falando sobre o microempreendedor individual. Aí você vai analisar as duas situações. Eu até estava acompanhando o chat, vi algumas perguntas, eu vou abordar na hora que eu falar da CLT, que é a questão da carteira assinada, mas a gente vai começar com o microempreendedor. O microempreendedor, na verdade, ele é um modelo simplificado tanto para autônomos como pequenos empreendedores. A pessoa que é um cuidador, ele vai estar amparado pela Lei Complementar 150 de 2015, que é uma lei dos trabalhadores domésticos. E nesse modelo de trabalho, ele vai ter uma liberdade, então ele mesmo vai administrar a carteira de pacientes dele. Ele mesmo vai administrar a quem ele vai atender. É um contrato de prestação de serviços. Então, eu, Vanessa, sou uma cuidadora. Eu vou optar pelo modelo MEI, o microempreendedor. Então, eu vou ter a minha liberdade de escolher aonde eu vou trabalhar e qual a forma que eu vou trabalhar. Eu vou estar ali na residência, ou numa clínica, ou numa casa de repouso, oferecendo, prestando os meus serviços. Nesse modelo de trabalho, né, nesse modelo de contrato, a pessoa ela vai ter um CNPJ, ela vai ser uma pessoa jurídica, ela vai ser uma empresa. Só que é muito simples a forma de abertura dessa empresa. A pessoa vai poder emitir nota fiscal, que acaba sendo a comprovação do vínculo, né, de trabalho,
com aquela família, com aquela casa, e o ganho mensal não pode ultrapassar R$ 6.750 por mês. Agora imagina, o Sérgio ele deu ali uma base, né, de teto, né, aqui em São Paulo, a base nacional, de 1.200 aproximado, 1.300, dependendo, ali registrado. Agora você sendo um microempreendedor, você não pode ultrapassar a 6.750. Acaba sendo maior o lucro que você vai ter do que propriamente estando ali trabalhando numa CLT. A gente vai falar das vantagens de cada um. O limite de faturamento não pode ultrapassar R$ 81 mil por ano. A partir do momento que você ultrapassar, aí já muda a forma de empresa. E, no caso, você não pode ser sócio, administrador ou titular de uma outra empresa. Então, se eu, Vanessa, sou o MEI, aí o Sérgio ele também tem uma empresa, eu não posso ser sócia da mesma empresa que ele. Tanto que o próprio nome diz, microempreendedor individual. Você vai ter a sua empresa, mas dentro desses quesitos. Você não pode ultrapassar 6.750 por mês e nem 81 mil por ano. O custo, na verdade, você vai ter um custo sim, né, que são os impostos referentes à abertura dessa empresa, que vai ser R$ 60, através de uma guia de recolhimento, que é o documento de arrecadação simplificada. Tudo bem? Bom, o próximo slide a gente vai falar sobre as vantagens e os benefícios previdenciários. Poxa vida, Vanessa, se eu escolher esse tipo de modelo de contrato, eu vou ter algum tipo de benefício? Além de você gerenciar a sua carteira, você também vai ter os benefícios previdenciários junto ao INSS. Mas antes de a gente chegar nesses benefícios, eu vou falar que o processo de abertura é feito 100% pela internet. Então, você vai entrar lá no site Portal do Empreendedor, vai cadastrar, vai colocar os dados, o tipo de ocupação que você vai estar exercendo e vai ter ali um número, né, que vai ser o seu código, né, o seu CNPJ, e a partir dali você já pode emitir notas fiscais dos seus atendimentos. Abertura de conta bancária. A abertura de conta bancária você vai ter facilidades referente ao MEI do que uma pessoa física tem. Então hoje as taxas para uma pessoa física é diferente de uma taxa para uma empresa. Então você vai ter uma facilidade nessa questão. Você vai ter acesso facilitado a créditos bancários, a empréstimos, a linhas de financiamento que o banco te oferecer. Os benefícios previdenciários. Você entrando nesse modelo de negócio, você vai ter aposentadoria por morte ou invalidez, auxílio doença ou auxílio maternidade e pensão por morte para os familiares. Então, nesse caso, sua família também não vai ficar desamparada. Você vai ter um auxílio maternidade, você que é mulher, vai ter o auxílio maternidade durante o período de licença que você tiver ali, vai ter um auxílio doença caso ocorra algum problema de doença nesse meio tempo, e uma aposentadoria por morte ou invalidez também. Tá? Quando eu falo do modelo MEI, até a gente estava conversando antes da live, a pessoa ela pode, só para contextualizar aqui, Vanessa, eu trabalho na casa da Ingrid. Entendeu? Exemplo para ela, ela falou, pode vir, né? Então, eu trabalho na casa da Ingrid. Então, eu escolho trabalhar com a Ingrid toda segunda-feira. Aí eu vou na segunda-feira, fico lá 6 horas e estabeleço um valor que ela vai me pagar. Então, meio período que eu fico, 6 horas que eu fico, aí eu vou cuidar do idoso, eu vou dar banho no idoso, eu vou ali ajudar na questão de trocas de curativos, vou fazer a questão social com ele, vou levar para um passeio nessas 6 horas, vou estabelecer meu valor. Por exemplo, vou fazer tudo isso, toda segunda-feira eu vou na casa da Ingrid, então eu vou cobrar aí 400, 500 reais, um exemplo. Faço isso. Aí, no período da tarde, eu vou na casa do Sérgio. Aí eu fico lá até 10 horas da noite. Vou fazer a mesma coisa. Mas o Sérgio ele mora mais distante. Então, ele mora lá em Diadema. Então, como eu moro na Zona Leste, eu vou cobrar um pouco mais. Eu vou cobrar em 700. Num dia, praticamente, eu já ganhei ali alguma coisa. Então, se eu não quiser mais trabalhar um mês inteiro, dependendo do que você estiver estabelecendo ali, eu quero trabalhar só 2 vezes no mês e quero viajar o restante. Critério seu. Aqui você vai trabalhar, você vai ganhar de acordo com o que você vai produzir, diferente de uma CLT. Então, na CLT, você está ali comparecendo todos os dias. Se você faltar e não tiver justificativa, vai ser descontado do seu salário. Aqui, você vai fazer o seu horário,
Você vai criar ali a sua rotina de trabalho e você vai estabelecer a melhor forma. O Sérgio também comentou anteriormente que no caso de você trabalhar como MEI, você vai ter que administrar muito bem a sua renda. E vai ter que ali realmente se programar no caso de umas férias. Então, por exemplo, nesse caso, o contratante ele não vai pagar as férias assim como um que está com a carteira assinada. Então, eu vou ter que saber administrar aquilo que eu estou recebendo. Poxa, eu vou tirar um período de férias em dezembro. Então, vou ter uma reserva ali, sabendo que vai ser meu período de férias e que eu só vou receber se eu trabalhar quando eu retornar das férias. Então, essa é a liberdade que o microempreendedor ele vai ter. Ele pode trabalhar até mesmo nas férias dele. Ele vai lá para Natal. Aí ele chegou lá, viu um idosinho sozinho lá, tipo, desanimado no hotel. Ele, poxa, o senhor está sozinho? Quer ajuda para alguma coisa? Virei na praia. Se eu quiser eu te acompanho, vou com o senhor lá. Sério? Eu fico o dia inteiro com o senhor, vou cobrar R$200. Então tá, vamos lá. Você já está cuidando de um idoso ali, no seu período de férias também. Então, essa é a liberdade que você vai ter sendo um microempreendedor individual. Ok, gente? Vão dando like aí, perguntas, se tiverem, podem mandando aí, que daqui a pouco nós vamos responder. Agora a gente vai mudar um pouco, saindo do campo da liberdade que você vai ter, não que a CLT não te dê essa liberdade, tá, gente? Mas a questão de você fazer o seu horário, de você criar ali a sua carteira de clientes, pacientes, você vai determinar no MEI, já no CLT não. No próximo slide que a gente vai falar sobre CLT, o cuidador, ele é amparado pela Lei Complementar 150 de 2015, que é a lei do empregado doméstico. Eu vi até algumas perguntas, alguns comentários no chat, dizendo que, pelo fato do cuidador estar na casa, né, da pessoa, às vezes a família quer colocar a pessoa para fazer todo a limpeza ali, quer que cuide da casa, né, de lavar, passar, cozinhar, fazer serviço de banco. Fica a critério do cuidador, porém isso também tem que ser estabelecido. Eu vou passar, eu vou lavar, então isso você vai cobrar à parte. O salário do cuidador é específico para cuidador, não é porque ele é amparado por uma lei de empregado doméstico que ele está ali no ambiente doméstico e vai fazer também o ambiente doméstico, né? Vai cuidar ali de toda a limpeza, de toda a organização, a não ser que você cobre e vai ter que ser entendido entre as partes. Nesse caso, a pessoa acaba sendo um funcionário contratado. Então, a Ingrid, ela fala, Vanessa, eu quero, né, que você trabalhe comigo. Aí eu olho para ela e falo assim, olha, então tá, eu vou querer, mas eu quero que você me registre, eu quero que você assine a minha carteira. Aí ela fala, tudo bem. Então, a gente configura, né, o CLT quando ele trabalha mais que 3 dias por semana naquela mesma residência. A gente costuma falar do direito do trabalho, que é a questão da habitualidade. Então, eu peguei uma rotina ali, então eu estou indo 3 vezes por semana, mais que 3 vezes, na casa da Ingrid, então isso já se configura um vínculo empregatício, diferente do MEI. Se o MEI ele for mais que 3 dias, já vai se configurar um vínculo empregatício com aquela família. Aí já teria que mudar também para o registro na carteira. Tem pergunta? Então, deixa eu só finalizar aqui. E no registro, né, da carteira tem que constar a data de admissão, o salário contratado e as condições especiais. Se vai ter que lavar, se vai ter que passar, além de cuidador, a pessoa também ela está ali cuidando da parte mesmo com o empregado doméstico em si. Né? E lembrando também que eu vi uma pergunta, não sei se é essa, referente ao prazo de registro. Não. O prazo de registro de carteira. Pela lei, né, pelo artigo 29 da CLT, o prazo são 8 dias. Porém, é facultativo, hoje a gente tem a carteira digital, né, na carteira digital vai aparecer em 48 horas. Mas eu quero que registre na minha carteira física, eu quero ver o registro ali. Então, até 8 dias o contratante ele tem para fazer o registro em carteira. Pergunta? O Pedro Henrique perguntou quanto ele paga no modelo do MEI a Previdência. Então, na verdade,
Quando você faz o recolhimento desses R$60, ele já está entrando na sua carteira previdenciária também. Quando você abre esse registro, o próprio sistema, né, quando você entra com esse cadastro, já vai bater no INSS. Até tem uma outra questão que o Sérgio bem colocou, né, numa pergunta ontem, que eu vou abordar. Quando você faz um registro no MEI, esse registro, automaticamente, o INSS, ele tem um vínculo, né, ali no INSS, então faz uma varredura ali. Então, você é um MEI, iniciante, beleza, então vamos lá. Vou me cadastrar, quero abrir minha empresa. Você vai pagar R$60. Esses R$60 são tributos, são impostos, que automaticamente também já vai estar entrando na sua carteira previdenciária. Tanto que quando você paga esse valor, você já vai ter direito a todos esses benefícios. Uma pergunta que o Sérgio hoje colocou, de uma pessoa que ela recebe, né, o BPC-NOAS por um filho especial, então benefício previdenciário, né, de contribuição. A partir do momento que a pessoa ela se inscreve como um microempreendedor individual, ela tem esse benefício cortado. Como assim, Vanessa? É um sistema interligado. Então, o INSS ele vai buscar se você tem alguma outra fonte de renda. Então, se você tem uma outra fonte de renda, não tem porquê você ter uma MEI, porque ele vai entender que você está tendo uma presunção de renda ali. Então, o INSS, ele vai cortar. Vanessa, eu me inscrevi no MEI, mas eu tenho um benefício, até agora não cortaram. Mas pode correr o risco de ter esse benefício cortado. Mas aí fica a critério da pessoa, porque aqui a gente viu o rendimento de um MEI. Ele vai receber 6.750, ele tem um rendimento de 6.750 por mês, até 6.750 por mês, 81 mil por ano. A pessoa vai ter que colocar na balança o que vai ser mais rentável para ela. Se é o benefício que ela está recebendo, ou se é aquilo que ela vai almejar de recebimento, de renda, sendo um microempreendedor. Né? E é como o Sérgio até colocou, né? A gente tem que buscar o direcionamento de Deus e verificar o que realmente eu quero. Olha, Vanessa, eu estou recebendo um benefício, mas eu quero algo mais. Né? O benefício em si, eu acho que eu não preciso ficar dependente sempre do benefício, eu acho que eu preciso de um algo mais, eu quero empreender. Né? Então, fica a seu critério. Vanessa, não, então esse aqui não é o modelo de trabalho para mim, eu prefiro ser um CLT, prefiro ficar tranquilo na minha e continuar recebendo o meu benefício. Tem uma pergunta aqui da Thalita. Eu trabalho em uma empresa de cuidadores na escala 12/36 em uma residência fixa. Porém, não tenho nenhum tipo de contrato ou registro em carteira. O que devo fazer? Então, aí você tem que correr atrás. É a Thalita, né? Thalita. Você trabalha numa empresa, né, para uma empresa de cuidadores, pelo que eu entendi, e trabalha nessa escala de trabalho, de 12/36. Na verdade, Thalita, o meu conselho é: tente regularizar o mais rápido possível, porque você não tem nenhum tipo de contrato. Se amanhã ou depois eles falarem, olha, Thalita, muito obrigado pelos seus trabalhos aqui, mas não precisamos mais de você, o que você vai ter? Por mais que você tenha ali algum tipo de recibo, né, de recebimento, de pagamento, a empresa pode ali alegar que você trabalhou por determinado tempo e você tem trabalhado mais tempo, mas não tem a comprovação. Talvez você não tenha a carteira assinada, mas se tiver um contrato de trabalho, alguma coisa escrita você tem que ter. Né? Então, o ideal, Thalita, é correr atrás, verificar com eles a questão do registro. Ela falou o período que ela trabalhou? Está trabalhando lá? Ela está atualmente trabalhando. Então, já correr atrás, Vanessa, eu estou há pouco tempo, né? Estou no período de experiência, tá? Período de experiência, a gente ainda leva em consideração que tem pessoas que falam assim, não quero sujar, né, como o pessoal diz, a minha carteira, porque talvez não é a empresa que eu queira trabalhar ainda, mas se tem um período maior de tempo que você esteja trabalhando, é bom correr atrás, porque a empresa, ela tem que fazer o seu registro em carteira, porque senão ela também vai pagar multa. Né? Então, eu acredito que a empresa não queira pagar multa, porque ela vai ter que também fazer o registro retroativo do período que você iniciou. Né? Então, o ideal é você já chegar a conversar com eles e falar, olha, eu estou gostando, muito legal, mas eu preciso do registro. Porque até mesmo pela questão previdenciária, né? No caso de uma aposentadoria, de um afastamento, de férias também, tudo vai ser computado ali com base no registro. Mais alguma pergunta? Tudo certo. Então, vamos dar like, gente, compartilhando, coloque perguntas e vamos para o próximo. Como dei a introdução aqui da CLT,
Agora eu vou falar dos direitos e benefícios quando a pessoa ela é um CLT. Né? A pessoa, quando ela tem um contrato, a carteira assinada, ela vai ter direito a vale transporte, licença maternidade para quem é mulher, né, 120 dias, e paternidade também, não vamos esquecer dos cuidadores homens, né? Ele vai ter ali também a licença de 5 dias. Vou ter licença, Vanessa? Você não? Sim, você sendo um CLT, você vai ter a sua licença paternidade. A estabilidade da gestante, né, desde a confirmação da gravidez até os 5 meses após o parto. O repouso semanal remunerado, férias mais 1/3. Lembrando que no MEI não tem essa questão de férias. É o próprio cuidador que vai administrar ali a renda dele. Então, todo mês eu vou tirar um valor que eu vou depositar ali na minha poupança, não sei, vou tirar esse valor que vai ser o que eu vou gastar nas minhas férias. O próximo slide, falando ainda sobre os benefícios. A pessoa vai ter 13º salário, intervalo entre as jornadas, então o intervalo de almoço, hora extra também, o contratante vai ter que pagar, seguro-desemprego também. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar, é sobre o adicional noturno. Então, se a pessoa está trabalhando ali, eu quero trabalhar, mas para mim eu só rendo mais à noite, eu quero ser um cuidador noturno. Você vai ter o adicional noturno ali, acrescido de 20% sobre o seu salário, tá? Então, essa, né, na verdade, um apanhado geral do que você pode escolher. Ou eu quero ser um CLT, ter a minha carteira assinada, assim como a Thalita, ela mencionou, estava trabalhando numa empresa de cuidadores, mas aí tem que ter esse cuidado com o registro da carteira, com o contratante. Ou eu quero ter o meu modelo próprio de trabalho, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio. Então, eu vou ser uma pessoa jurídica, eu vou ter meu CNPJ, eu vou emitir minha nota, eu vou dar o meu recibo do meu serviço prestado. Então, você vai avaliar o que vai se encaixar dentro da sua realidade. Vanessa, mas é tão incerto. Não. A questão do cuidador hoje está muito grande, está tendo muita procura. Quando eu vim, na última vez, eu até comentei que eu abri, uma das minhas redes e eu vi ali, preciso de um cuidador para final de semana. Eu preciso de um cuidador para viajar com a gente, de sexta até domingo. Por favor, interessados, entrem em contato, ali na própria rede social. Uma pergunta que eu lembro que passou, que eu olhei lá nos comentários, foi alguém que falou que hoje trabalha na casa de uma senhora, de uma idosa, e ela é registrada, no nome da família ali, e se essa idosa falecer, se ela vai receber os direitos, recebe. A partir do momento que você tem um registro, você vai receber, normalmente até o dia que a idosa falecer. A não ser que a família queira continuar com seus serviços ali, cuidando de alguma outra questão, e você também aceite. Mas se você tem um registro, você vai receber todos os direitos. A Vanessa pergunta: bom dia, sou viúva e recebo uma pensão por morte. Posso perder meu benefício se fizer o MEI? Pode. Desculpa, gente, mas é a realidade. Pode, porque tem a questão da busca no INSS. A única pessoa que, no caso, não vai perder, que pode ser MEI, e ela vai ser uma condição temporária no caso de um auxílio-doença. Então, se eu estou recebendo um auxílio-doença e eu quero ser um MEI, você pode, porque aquele auxílio é temporário. A não ser que, diante de uma perícia posterior, o médico perito ele fala assim, não, você não tem condição para trabalho, ele te aposente ali por invalidez. Mas enquanto você estiver no auxílio-doença, você pode ser um MEI. A partir do momento que você recebe algum benefício, seja pensão, aposentadoria, sejam LOAS, um benefício referente a uma pessoa que é especial ali, a pessoa acaba perdendo. Até eu estava comentando com o Sérgio antes, na questão de quem tem uma pessoa especial na família e recebe o benefício, ela pode até tentar o MEI, porém vão ter quesitos a serem preenchidos, documentações a serem apresentadas para dizer, não, eu realmente preciso desse valor do benefício para complementar minha renda. Mas realmente de imediato, eles buscando no sistema e verificando que você já tem uma outra renda, eles acabam cortando essa possibilidade de você ser um MEI. A Elaine: sou MEI, posso voltar a CLT? Pode, mas aí você vê,
como eu disse, os quesitos, né, as vantagens e desvantagens. Se você, sendo MEI, você está avaliando, para mim, eu não estou conseguindo administrar, porque para ser um MEI, pelo que a gente vê, a pessoa ela tem que, como o Sérgio falou, a técnica da venda, né? A técnica de você apresentar o seu serviço e de captar pessoas para você cuidar. Talvez no início você não tenha uma gama grande ali, um portfólio grande de pessoas para estar cuidando, mas você vai conseguir. Mas, Vanessa, olha, eu tentei e não deu certo. Você pode ser CLT? Sim. Aí você vai entrar nesses quesitos, vai ter a carteira assinada, lembrando que vai ser de acordo com o piso da região que você reside. Tem aqui o Pedro Henrique. Vanessa, eu fui convidada para trabalhar em uma agência de trabalho, só que eu tenho MEI. Qual o veículo que eu tenho qual o vínculo que eu tenho com essa agência? Então, na verdade, se você, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, você é MEI e está prestando serviços para essa agência, nesse caso precisa saber o período que você presta serviços, como eu disse na questão da CLT. Se você presta numa semana mais que 3 vezes, já se configura um vínculo de trabalho, tá? Agora, o vínculo que você tem, eu sou MEI, eu presto serviço para essa agência, a própria emissão de nota caracteriza um vínculo que você tem ali com aquele estabelecimento, tá? Então, eu trabalho para o Sérgio, para a associação do Sérgio. Eu sou MEI, então eu vou lá 2 vezes por semana. Eu vou emitir a nota fiscal da minha prestação de serviços para ele. Essa simples nota, né, essa emissão da nota já vai configurar o meu vínculo com o Sérgio. Então, segunda e quarta, eu dou consultoria lá onde ele tem associação. Então, a minha nota já vai mostrar, vai fazer prova do vínculo que eu tenho com o Sérgio. A Tânia está perguntando: quem é registrado em uma empresa e quer trabalhar como cuidador de idoso, pode trabalhar sem MEI e não quero ser registrado, posso ou não? Pode, na verdade você vai entrar como trabalhador avulso, né? Você vai fazer como se fosse um bico, né? Como o pessoal fala, né? Eu trabalho numa empresa segunda, sexta e eu quero fazer um bico, né? Como a linguagem formal, informal, de final de semana como cuidador, mas eu não quero que me registre, né? Quero só fazer de final de semana. Então, você pode sim. Lembrando que você sendo esse tipo, né, optando por essa questão, não quero ser registrada porque eu já tenho registro em carteira, você não pode reclamar de direitos que você imagine ter com aquela família. O fato de eu ir todo final de semana, mas eu não quero ter registro em carteira, então você não vai poder reclamar de férias com a pessoa que te contratou. Você não vai poder reclamar de hora extra com a pessoa que te contratou, porque você não tem o registro. Você está trabalhando ali por dia. Não, só vou de sábado, você vai receber por aquele dia. Eu vou toda segunda-feira de noite. Você vai receber por aquela segunda-feira de noite, tá? A Fernanda, no caso do CLT, também perde benefício? Olha, na verdade, no CLT, você não perde os benefícios que você tem aqui. O único, não digo benefício, mas no caso de você faltar e não justificar, porque você está ali registrado, você tem anotação em carteira, se você não justificar, eu fiquei doente, você foi no médico, o médico te deu um afastamento, 5 dias, você vai ter que levar o atestado, né, para comprovar aquele período de afastamento. E a pessoa também deve ter corrido para arrumar uma pessoa para te suprir naquele período. Então, você não vai perder. Agora, eu faltei, não dei justificativa nenhuma, não apresentei nenhum tipo de comprovação, eu vou perder os dias que eu não trabalhei. E a questão, né, no caso de perder benefícios, não caberia aqui, porque os benefícios seriam enquanto você está trabalhando. Mas no caso de uma prova falsa, né, se você apresentar uma situação ali que você não faz. Então, eu sou enfermeiro, né, eu sei ali ver uma veia ali de um caso de emergência, pode ser que ocorra, pode ser que não, aí você vai lá, você mata o idoso, né? Então você acabou fazendo uma prova falsa daquilo que você não fez. Benefício. Mas se a família vê que teve algum prejuízo ali, te processar judicialmente, né? Então,
No caso de benefícios previdenciários, o único que você vai perder é se você não comprovar a ausência, né, no caso de uma falta. Jojo está fazendo uma pergunta aqui. Vanessa, até quem é aposentado perde o benefício só porque abriu o MEI? Sim, perde. Porque é aquilo que eu disse, né? Vai buscar no INSS, na base do INSS. Vamos lá, eu, Vanessa, sou aposentada, eu quero ser MEI. Então, né, tipo, eu vou lá, entro, me cadastro e automaticamente eles já fazem uma busca. Eu falo que é igual o sistema do SPC e Serasa. Eu quero saber se meu nome está negativado. Então eu vou lá, faço uma busca, eles vão me trazer as empresas que eu estou negativado. Vai me mostrar o histórico dos últimos 5 anos e o que tem na presente data. Vai me mostrar ali. A mesma coisa no caso do MEI com o benefício. Aí ele vai na base do INSS para ver a base primária, ele vai ver se tem algum benefício ali. Porque se você tem algum benefício, você já tem uma renda. Né? Então não tem porquê, né, na mentalidade, né, do INSS, você ter uma empresa se você já tem um benefício, né, se você já tem uma renda. Né, e às vezes a pessoa ela tem um benefício maior do que o que ela ganharia com o MEI. Né, aí fica a critério também da pessoa ver o que vai valer para ela ali no momento. Mais alguma coisa, gente? Eu já foi. Tem já aqui a Cláudia. E se o folguista ser folguista só bico, ele não tem direito de cesta básica, tanto como registrado? No caso, a pessoa só está só de bico. Só de bico. Saber se tem direito a não, aí é aquilo, gente. Um exemplo, eu, Vanessa, estou contratando o Sérgio como meu cuidador. Então, ele vai me apresentar, né, vai chegar, vai falar assim, não, e aí, né, tipo, como que é o uso, o que ele precisa. Eu vou avaliar o grau dele também de entendimento do assunto. Lógico que quem está contratando, se eu sou só uma folguista, se eu estou só cumprindo ali alguém um final de semana, você não vai ter praticamente os mesmos direitos de quem é um CLT, de quem já está trabalhando ali a semana inteira. Porém, há casos e casos. Né? Você pode verificar com a pessoa, tipo, olha, eu vindo aqui o final de semana, o Vale Transportes vai pagar minha passagem nesses dias? A questão da alimentação, como que vai ficar? Eu vou ter direito a alguma coisa, mas não que você vá impor algo, porque você não é um CLT. Então, nessa questão é a questão da conversa. Ah, Vanessa, eu estou indo de segunda e domingo, né? Então, eu preciso saber, porque eu moro, tipo, aqui na Vila Prudente. A pessoa mora lá em Diadema, eu vou gastar. Né? Então, às vezes, para voltar, eu não quero voltar de transporte, eu quero voltar de Uber, né? Até mesmo questão de segurança, dependendo do horário que eu vou sair. É tudo questão de conversar. Olha, seu fulano, seu Cleio, o senhor vai pagar para mim? Né? Tipo, a questão do meu deslocamento? Ah, vou sim, não, vou até te dar mais, né? Por conta de você ter vindo aqui. Então, a pessoa, ela vai sentir ali o seu grau de interesse em ficar ali. E também, a pessoa não tem obrigação nenhuma, né? De te dar todos os benefícios que um CLT tem. Né? Então, a pessoa vai um final de semana só para fazer um bico a cada 3 meses. Ela não vai ter direito ali de um vale transporte como quem vai de segunda a sábado, das 8 às 18, das 8 às 19. Né? Então, é toda questão de conversar. Eu acredito que se você chegar para a pessoa e falar assim, olha, tem como você me arcar com a questão do vale transporte? A pessoa vai arcar. Mas não é obrigatório, é facultativo do contratante. A Tânia está perguntando, se eu trabalho registrado em uma empresa e quero abrir um MEI, eu posso? Outra coisa, eu perco os meus direitos sendo registrado na empresa depois? Então, Tânia, né? Tânia. Você estando no CLT e quer abrir um MEI, você até pode, tá? Você até pode, desde que não confronte com o seu horário de trabalho. Lógico que tem algumas profissões, dependendo da profissão, que não é permitido abrir MEI, né? Tipo contador, advogado, tem uma classificação lá que não é permitido abrir o MEI. Mas se você é um CLT, Vanessa, eu sou CLT, eu trabalho lá na minha empresa de segunda a sexta, mas eu também quero empreender. Você pode sim, você vai poder emitir nota, você vai ter que pagar aquela taxa e você vai ter a liberdade de trabalhar, mas ali fora do seu horário de trabalho para não atrapalhar o seu rendimento na empresa que você foi contratada.
você não vai perder benefícios. Eu acredito que na questão dos benefícios, você vai ter direito quando você atuar como MEI. Né? Então, eu emiti nota, isso tudo vai ser contabilizado ali no seu CNPJ. Né? Então, ele vai falar assim, o tempo de atuação. É igual advogado, para ele, se ele pretende um cargo público, se ele pretende ali um cargo de promotor, de juiz, ele tem que ter uma quantidade de ações em um determinado período de anos. Então, ele tem que ter uma experiência ali de ações, né, que ele defendeu um prazo de 3 anos. Então, se ele não comprovar isso, ele não pode concorrer a uma vaga de juiz, por exemplo. A mesma coisa o MEI. Eu quero me aposentar sendo MEI, mas quanto tempo você trabalhou? Quanto tempo você recolheu ali? A partir do momento que você abre o MEI, você vai ter que fazer o recolhimento da sua taxa. Né? Isso vai ser contabilizado para você também. Porém, é a questão da habitualidade do seu serviço como prestador de serviços, né? no caso do MEI. Mas você pode sim, né? Tendo a CLT, você pode abrir o MEI, desde que não confronte ali com o seu horário de trabalho, desde que não confronte com a sua empresa. A Cícera Vieira. Oi, Cícera. Se não sou MEI nem CLT, seria autônomo? Sim, na verdade, o MEI, ele é um autônomo, só que ele é um autônomo mais empreendedor, né? Ele tem a empresa dele, ele abriu ali o negócio dele para empreender. Você não sendo MEI, eu não quero ser MEI, eu não quero ser CLT, eu quero trabalhar autônomo, você pode. Porém, a questão dos benefícios, dos direitos que você vai ter. Né? No MEI, a gente fala dos benefícios, das vantagens, e isso tudo vai estar vinculado ao seu CPF, que vai gerar um CNPJ ali para você emitir a sua nota fiscal. Na CLT, você vai ter a carteira registrada, a carteira assinada. Você sendo autônomo, a pessoa pode te emitir um recibo, pode até fazer algum contrato, né, que você está ali, né, prestando serviço para aquela família. Porém, a questão de benefício tem que ficar muito bem detalhado no contrato. Tem que ficar muito bem detalhado ali no que vocês conversarem, principalmente se puder colocar no papel, para depois não ter, né, reclamações futuras. Porque o pessoal fala, né, o combinado não sai caro. Se eu não trato isso antes, eu sou autônoma. Aí eu vou lá na casa do Cleiton, faço meu trabalho lá todo dia. Mas aí eu saio, a pessoa não me pagou o último salário, mas não tem nada que comprove, né? Não tem recibo, não tem contrato. Então o ideal é tentar optar por um desses. Eu não quero ter pelo menos um recibo que comprove o vínculo ali com aquele contratante. A última pergunta aqui. A Ana tem uma amiga que tem um filho que recebe benefício do INSS. Se ela for registrada em CLT, ela perde o benefício? Não, ela sendo registrada não. É só a questão do MEI mesmo. A partir do momento que ela tem o benefício e ela faz essa opção pelo MEI, ela perde o benefício. Ela sendo um CLT, ela não vai perder o benefício, porque quando a pessoa ela vai, né, entregar a documentação na empresa, né, referente à contratação, vai ter o cadastro dela para receber, né, ali o benefício dela, né, o INSS, para contabilizar, né, no tempo de serviço dela e propriamente dela. Então, aqui ela não está auferindo, assim, pretendendo, ela quer crescer. Eu acredito que quem é um CLT também queira crescer, né, a pessoa não vai querer ficar estagnado ali para sempre, ele quer crescer, ele quer buscar mais, e com isso é necessário se qualificar também, mas é diferente de um MEI, porque o MEI, a questão dele é a renda. Então, se o MEI ele recebe 6.750 num mês, e ele tem um benefício, o próprio INSS vai entender, tipo, mas se ele já tem um benefício, por que ele quer uma empresa? Se ele tem uma empresa, por que ele vai querer o benefício, sendo que a empresa dele, ele está ganhando mais do que o que ele está recebendo? Então, vamos cortar. Agora, no CLT não. É um contrato de trabalho, então aqui a pessoa não tem aquele intuito de estar empreendendo, né, no CLT. Então ela não perde o benefício dela é mantido. Surgiu mais duas perguntas interessantes. Tranquilo, aqui. gente, manda pergunta. Completando uma pergunta, porque assim, o Pedro, ele está perguntando assim, estamos na categoria de doméstica, não existe ainda a nossa categoria, a definição do piso salarial. Então,
Como é o nome dele? Pedro. Pedro, bom dia, Pedro. O Sérgio ele falou no início, na verdade, a questão legal, ela é regida, né, por a lei complementar 150 de 2015. Então, essa lei foi um projeto de lei, né, da PEC das domésticas, onde as domésticas ficaram correndo atrás dos direitos dela, até mesmo por essa questão, né, de ter a habitualidade, né, na casa da pessoa, porém não tinha os benefícios. Né? Então, foi votada essa PEC, esse projeto de lei que virou uma lei, que é do empregado doméstico. Hoje, o cuidador, ele se equipara a isso, ele não tem, né, hoje ele é considerado como uma ocupação, né, e ele é catalogado ali pela CBO, e estamos aí caminhando, né, crendo que já vai logo regulamentar essa profissão, mas enquanto isso, vocês estão amparados pela Lei Complementar 150 de 2015. Tá? Então não pense, não, a gente não tem categoria, ai meu Deus, e agora? Pelo fato de não ter essa categoria específica, uma profissão, né, cuidador, bater o martelo, as pessoas podem ficar meio assim, mas podem ficar tranquilos que vocês são amparados legalmente por essa lei, né, 150 de 2015, vão ter todos os benefícios que foram listados aqui, porém tem essa questão do piso, né, salarial, né, do teto, não tem sindicato ainda para cuidador, por conta até mesmo dessa regulamentação, mas é como o Sérgio falou, né, o teto hoje, ele varia muito de estado para estado, varia de cidade para cidade. Então, hoje em São Paulo, a média é R$ 1.200, né, então é nessa média. Por isso que a gente fala da questão do MEI, né, que fica a critério da pessoa, porque essa é a média. Se for um CLT, né, registro ali em carteira, vai receber isso. Eu tenho uma amiga que ela mora em Santa Catarina e ela começou a trabalhar como cuidadora. Porém, é importante isso que nós estamos tendo, que vocês estão tendo, né, a importância desse curso de cuidadores de idosos, né, totalmente gratuito, né, e valorizem, né, porque essa minha amiga, ela começou a trabalhar como cuidadora, ela não tinha noção nenhuma, ela foi para uma residência e ali ela falou assim, Vanessa, vão querendo me pagar tipo R$ 1.000, mas eu tenho que lavar, passar, cozinhar, cuidar do idoso, ir no banco, ficar no hospital quando ele tipo, vai para o hospital. Eu falei, não, tá errado, você escolhe o que você quer, você quer cuidar de tudo, então vai ter que pedir a mais. Eu falei, R$ 1.000 é muito baixo. Eu falei, R$ 1.000, eu falei, não aí, mas nem, eu falei, não. Aí eu falei assim, não, aí eu pesquisei o teto que estava lá na cidade dela, acho que se não me engano estava R$ 1.400, lá em Santa Catarina. Aí ela falou assim, ele falou que vai me pagar 1.300, mas falou que vai me dar, tipo, vale transporte. Eu falei assim, não, tudo bem. Eu falei, tá ainda dentro, mas R$ 1.000 para fazer tudo isso. Eu falei, e você quer fazer tudo isso? Ela falou assim, não, para mim não dá. Eu falei, então você converse com ele, né, fala assim, alguma coisa ou outra referente à alimentação eu consigo, mas eu não vou conseguir dar conta porque o idoso dependia, né, muito dela. Né? Então ele acabou contratando mais pessoas ali e acabou auxiliando ela, né, nessa questão. Né? Então a questão do teto vai variando muito de estado para estado, de cidade para cidade, porém não pode baixar desse valor. Né? A gente tem como parâmetro R$ 1.200. Baixou, né, R$ 800, tipo, por mês vou te pagar. Não. Vanessa, mas eu estou precisando muito. Aí é a questão do que eu falei no início, né, do preço, do valor. Né? Vanessa, estou precisando muito mesmo. Olha, só Deus sabe a minha necessidade. É aquilo, né? Você sabe a sua necessidade, porém a gente acredita no Deus que Ele supre a nossa necessidade e que Ele faz além do que a gente pensa, né? E do que a gente imagina. Né? Então, às vezes a gente acaba desvalorizando, né, o que a gente tem, toda a nossa formação, para receber menos do que é proposto. Né? E eu falo isso porque uma amiga minha de trabalho, a filha dela estava desempregada, e a filha dela é formada, com pós-graduação, né? E ela falou assim, minha filha não está arrumando emprego, está difícil. Eu falei assim, uma hora a porta abre, filha. Eu falei, vamos continuar crendo. E ela falou assim, que as propostas que vinham eram muito abaixo do que ela ganhava. Então ela ganhava ali 3, 4 mil reais, as propostas vinham com R$ 1.200. Né? Ela falou assim, mãe, olha, eu estou precisando, mas eu acho que eu mereço mais, mãe, porque eu não estudei à toa, não me dediquei à toa, fiquei anos estudando. Aí a mulher falou, você que sabe. Ela falou, até que a porta abriu num banco muito bom, e hoje ela ganha praticamente R$ 7.000. Então, além do que ela ganhava. Né? E ela falou assim, que trabalha em casa, trabalha no banco, né? Tem o modelo híbrido. Ela falou assim, então, eu
acabei valorizando, né? E eles falaram, ainda bem que você esperou, porque era você que a gente queria. Então, você vai analisar, né, aquilo que a sua necessidade, né? Então, eu não posso falar assim, não, tipo, R$800 é muito baixo, não aceito. Porque você vai conhecer a sua real necessidade. Mas o conselho que eu te dou, né, que eu dou para vocês, valorizem o que vocês estão fazendo. Então, valorize o curso que vocês estão fazendo, valorize aquilo que vocês estão se especializando. A gente tem cuidadores do nosso meio que são enfermeiros, que são fisioterapeutas, que são ali cabeleireiros. Valorizem o trabalho de vocês. Não se diminuam, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, a gente vê tanta gente que é formado, tem uma qualificação e fala assim, não, é por conta da crise. A gente sabe que a gente passa por situações sim, mas não desvalorizem aquilo que vocês estão estudando, tá? Então, o teto é esse, né, R$1.200, e não está regulamentado, porém, vocês estão amparados pela Lei Complementar 150 de 2015. A Terezinha está perguntando, posso juntar a contribuição do INSS com o MEI na aposentadoria? Ela estando no CLT, não. O Vilmar está colocando aqui, a Vilma está colocando aqui, eu vendo produtos nutricionais e beleza, tenho uma página no Facebook, sou MEI, isso pode? Pode. A partir do momento que você é MEI, você tem ali liberdade para emitir a sua nota. Porém, nesse caso específico de cuidador, você vai entrar com o seu código específico lá no cadastro do portal do empreendedor. Tá? Então, se você já tem essa questão de produtos nutricionais, eu acredito que até a classificação, ela se assemelha, porque assim, é tudo ligado à saúde. Né? Então, você vai ter que ver a categoria dali do seu cadastro, sendo MEI, do que é o cuidador de idoso. Porque, por exemplo, eu não vou poder emitir uma nota médio para uma família, sendo que o meu trabalho, né, eu sendo MEI, o meu cadastro sendo MEI acaba divergindo daquilo que eu estou trabalhando, talvez por questão fiscal, por questão de nota. Então, você tendo ali um site, né, de produtos nutricionais, acaba sendo um produto, né, algo vinculado à saúde, que também o cuidado ao idoso é ligado à saúde. Só teria que ver mesmo na questão do portal do empreendedor a classificação para mudar a numeração. Mas pode sim. Aqui a Ana Vívia, ela tem uma grande dúvida, né, sobre a empregada doméstica que trabalhou 3 anos sem registro em carteira, mas agora ela foi registrada há pouco tempo. Ela tem algum direito a receber? Então, na verdade, qual é o nome da pessoa, Vivian? Ana Vívia. Ana Vívia, bom dia. Na verdade, Ana, essa pessoa ela teria que conversar com a pessoa que fez o registro dela para verificar se foi registrada desde o início. Porque tem um registro, na verdade, o empregador, né, o contratante, ele tem que fazer o registro do período retroativo, porque senão ela perde. Então, por exemplo, ela trabalhou 3 anos, ela disse? 3 anos. 3 anos sem registro, mas ali ela estava recebendo. Mas o contratante ali estava recolhendo o INSS dela? Ela teve direito às férias mais 1/3? Ela teve hora extra nesse período? Ela teve os descansos, né, os 13º salário? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se ela trabalhou 3 anos e não teve registro, e se registrou a partir desses 3 anos, ela vai ter que ter tudo proporcional. Né? Tudo que ela já fez nesse período que não tinha um registro e ela não ganhou, ela tem direito sim. E é isso, gente. Mais dúvidas? Agora, chamar o Sérgio aqui, gente.